Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el Tente, va a tocar para Borruchaga siempre, Marabona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! 23ª rodada, os mensais para aqueles que disputam estão chegando ao fim. Nós vamos fazer aquela análise maneira para vocês. Automaticamente nós vamos entregando aquelas dicas na bandeja e automaticamente, na medida que nós formos passando pelos confrontos que nós vamos ter jogador escalado, a gente já vai falando para vocês, ó, fulano vai estar no nosso time principal. No final do vídeo nós vamos passar o nosso time para vocês de ponta a ponta, do goleiro ao atacante, ao técnico. Nas duas últimas rodadas nós optamos por estarmos deixando de lado aqueles jogadores dos quais os clubes estariam envolvidos nas competições de mata-mata no meio de semana. Para esta rodada, nós não vamos utilizar esta estratégia. A estratégia utilizada por nós vai ser qual? Nós vamos montar um time com características de time de tiro curto. Para quê? Para que a gente possa estar tirando uma diferença aí e quem sabe a gente consegue chegar lá na frente desse mensal, assumir a ponta e tá levando um prêmio aí para casa. Então vai ser essa a estratégia utilizada por nós. E a equipe do Santos? O Santos vai entrar com time misto, o Santos vai poupar, Marinho vai para o jogo não, assim como o Felipe Jonathan, Atlético Paranaense também, os caras que são titular hoje, sexta-feira pela manhã, eles estão como provável, mas aí vão jogar, não vão jogar. Nós estamos vindo com a formação de 4-3-3, rodada passada nós ficamos no 3-4-3, e aí como que vai estar o nosso time? Vejam tudo isso após a vinheta. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your Salve, salve tropinha, meu nome é Vitor Hugo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Bandeja Cartola FC. Já chegue metralhando o like da sua timeline, do seu computador, do seu notebook. Comente aí embaixo quais são as expectativas de vocês para esta rodada. Vão gritar, vão brilhar, o capitão de vocês já decidiram, definiram. Compartilhe o link através das suas mídias sociais para ajudar a gente no desenvolvimento e no crescimento do nosso canal. Compartilhe o link com o crush, com o paquera, com o vovô, com a vovó. Você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e bora habitar conosco. Primeiro confronto, Palmeiras contra a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Atlético Paranaense vem num bom momento, vem conseguindo resultados expressivos. Mesmo assim, eu vejo o Palmeiras como grande favorito para este jogo, apesar dos pesares, apesar de estar com o departamento médico cheio, com jogadores contundidos, jogadores com Covid. Vejo o Palmeiras favorito porque eu não acredito que a equipe do Furacão vai estar entrando em campo com as suas forças máximas. Trouxemos algumas dicas para vocês aí e vamos para elas. Primeira, o zagueirão Gustavo Gomes do Palmeiras, ele vai ser bem escalado, ele vem desvalorizado. Caso você queira estar cercando os adversários, colocando algum defensor do Palmeiras, tem pouca cartoleta, quer fazer algumas apostas fora da casinha, você pode estar optando aí pelo lateral do Palmeiras, Renan, está aparecendo aí embaixo nos scouts dele. Aquilo que a gente achou de interessante, estamos trazendo para vocês aí um jogador que desarma bastante aí. Outro jogador do Palmeiras interessante, Zé Rafael, mais um jogador que vai ser bastante escalado, sem sombra de dúvidas nenhuma. Ele está jogando mais próximo na área, um jogador que finaliza bastante, um jogador que faz bastante desarme. Pode ser uma boa para esta rodada também. E o outro nome que nós vamos trazer do Palmeiras é o atacante Rony. Sim, o Rony. O Rony parece que ele vem resgatando a confiança que ele tinha na temporada passada, inclusive quando ele atuava pelo Atlético Paranaense. No meio de semana ele pegou a bola para bater o pênalti, ele deu uma cavadinha, marcou o gol, mas o gol é apenas um detalhe. O detalhe mais importante é que ele pegou a bola para bater o pênalti. Então isso é algo que acaba animando você, cartoleiro, para estar escalando o Rony. E tem ali do ex também, se você acredita nisso. Se o Palmeiras conseguir um volume, se o Palmeiras conseguir colocar um volume de jogo, creio que o Rony vai ser muito importante, creio que ele vai fazer bastante ponto aí dentro do game. Uma dica na bandeja para vocês aí da equipe
Pela equipe do Furacão, mais uma lei do ex, é o Carlos Eduardo, atacante. Fiquem de olho neles. Santos Esporte, a pergunta que todos fazem: o Santos vai entrar com a equipe titular ou não? Marinho vai pro jogo ou não? Felipe Jonathan vai pro jogo ou não? Essas são as perguntas que os cartoleiros têm feito com maior frequência aí no decorrer da semana. Vale lembrar que não só esses jogadores, como outros jogadores titulares do Santos estão como prováveis. Vale lembrar também que o Santos tem um jogo decisivo pela Libertadores. Porém, o jogo é aqui no Brasil, o Santos não vai precisar viajar, então não vai ter esse desgaste. Por outro lado, o Santos poderia estar preservando seus jogadores devido à fragilidade do adversário que será enfrentado pelo Campeonato Brasileiro, que é o Sport, nesse final de semana. Marinho dispensa apresentações, como ele está como provável, ele vai ser o nosso capitão, então automaticamente vamos estar com o Marinho. Felipe Jonathan é uma boa aposta para você estar colocando aí. O lateral direito do Sport, que é o Patrick, ele cede bastante desarme para os seus adversários. Felipe Jonathan é um jogador bem agudo, então é uma boa aposta Felipe Jonathan. João Paulo dos Santos, muitos cartoleiros vão estar indo com o João Paulo, mas é assim, tropa. Você coloca um goleiro pensando no SG, só no SG, automaticamente você não vai conseguir fazer os 5 pontos com o goleiro, porque ele vai errar passe, então ele vai ter o erro de passes que vai diminuir a pontuação dele. Suponhamos que dê um azar aí e ele leva um gol. Pronto, levou um gol. Qual a probabilidade do adversário exigir uma defesa difícil? Baixíssima. Então eu vejo como uma ousadia colocar goleiro pensando no SG. O nosso goleiro vai ser o goleirão do Sport, já para adiantar, Luan Poli, porque temos certeza absoluta que o Sport vai jogar na casinha, fechado, buscando o contra-ataque. O Santos vai apertar, o Santos vai amassar e o Santos vai exigir bastante defesa difícil. Então o nosso goleiro vai ser o Luan Poli. Mais um destaque pela equipe pernambucana, Iago Maidana. Nós vimos que no final de semana ele pegou a bola, colocou embaixo do braço, mas o VAR anulou a penalidade, ou seja, automaticamente ele não bateu o pênalti, então tirou aquela dúvida, Thiago Neves ou Iago Maidana vai bater pênalti? A princípio é o Iago Maidana. Vamos para o nosso próximo confronto. Bahia e São Paulo, rodadas atrás, aliás, eu vi o São Paulo como um grande favorito, mesmo o jogo sendo em Salvador. Hoje eu já vejo como um confronto bem equilibrado. Pela equipe do Bahia, o lateral Nino Paraíba é uma boa aposta se você quiser fugir daqueles mais escalados. Já para adiantar, Reinaldo no São Paulo e o Felipe Jonathan, eles vão estar naquela seleção dos queridinhos que são os mais escalados, com toda certeza vão ser os laterais aí da galera. Você colocando o Nino, você vai estar correndo por fora. Ele é um jogador bastante ofensivo, um jogador que rouba bastante bolas. Pouquíssimos cartoleiros vão estar com ele. Se você quiser arriscar em algum jogador, tá aí o nome, Nino Paraíba. Rodriguinho do Bahia é o cara da bola parada, faz alguns arremates de longa, de média distância, é um jogador provável para um pênalti aí, então é uma aposta bacana também. Inclusive o Rodriguinho vai estar no nosso time. Elber, o atacante Elber joga na ponta, canhotinho, habilidoso, foi muito bem contra o Curitiba. Como a zaga do São Paulo gosta de uma emoção, pode estar bobeando na frente dele lá, pode estar facilitando o trabalho do Elber e ele pode estar marcando um gol, dando uma assistência, estar garantindo alguns pontos. Pela equipe do São Paulo, Thiago Volpi, creio que os cartoleiros que estão na frente aí das ligas que você tem disputado vão com o Thiago Volpi, vão estar escalando ele na segurança e estar buscando alguma defesa difícil. Thiago Volpi, Reinaldo dispensa apresentações, já falei um pouquinho lá atrás, a galera vai com o Reinaldo sim, imaginando um pênalti aí,
ainda mais depois, né, da confusão que teve lá em Fortaleza. Então o Reinaldo vai ser bem escalado. Brenner e Luciano são boas apostas também, que inclusive vale uma dobradinha. Partiu para o próximo confronto. Atlético Goianiense contra a equipe do Internacional. Se nós voltarmos algumas semanas atrás, nós vamos ver que os dois times se enfrentaram pela Copa do Brasil. E não foi essa gordura toda não para a equipe do Internacional. A equipe do Inter precisa urgentemente dar uma resposta para a sua torcida. Eles precisam, os senhores jogadores, dar uma resposta para eles mesmos. O Inter caiu de produção, não tem jogado bem. Creio que o senhor Abel Braga vai estar colocando aquilo que ele tem de melhor à disposição em campo. Então eu vejo a equipe do Inter como grande favorito para esse confronto. O Inter teve seu jogo adiado pela Libertadores devido, né, ao falecimento do grande Guito. Todos nós sabemos disso. Dispensa comentários em relação a isso. Então o Inter ele vem descansado para estar enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Pela equipe do Atlético Goianiense, eu destaco o goleiro Jean. Depois do Santos, eu vejo que a única equipe que pode estar conseguindo colocar uma intensidade é a equipe do Inter, ou seja, ela pode estar exigindo bastante defesa difícil do goleiro Jean, mas mesmo assim é uma incógnita. Olha, tropa, falei certinho, vocês que acompanham a gente aí. Vocês viram, mesmo assim não é garantia de nada. Mas o Jean é uma boa aposta, ele pode conseguir sim estar fazendo umas duas DDs. Pelo lado do Inter, a gente traz Thiago Galhardo, dispensa apresentações, vai estar no nosso time principal. Lembram que nós falamos assim, vamos usar, né, características de time tiro curto para estar escalando nosso time. Pois bem, vamos dobrar o meio campo do Inter com o Choco. O Patrick vai estar presente no nosso time também. Bora para analisar o confronto agora de Vasco e Ceará. Vasco e Ceará, jogo lá no Rio de Janeiro. Tropa, antes que eu me esqueça, já vou deixar aquelas dicas na bandeja para vocês de técnicos, 3 nomes aí, anotem aí: Fernando Diniz, técnico do São Paulo; Cuca, o técnico da equipe do Santos; e o Abel Braga do Internacional. Estas 3 dicas aí. Agora, confronto do Vasco contra a equipe do Ceará. Eu vejo a equipe do Ceará como grande favorito para esse confronto, mesmo jogando no Rio de Janeiro. Eu vejo sim. Creio que o Vasco não vai conseguir apresentar o mesmo futebol, vem com alguns desfalques aí. Destaque pela equipe Cruz Maltina. Cano, cara, tem marcado gol, mas ele precisa de gol para estar pontuando. Ele não é aquele jogador que sofre falta, ele não finaliza muito, mas quando finaliza vai para a rede, sim. Mas ele não é aquele jogador que produz bastante scouts. Assim como o Cano travou, outro destaque também, Léo Gil. Inclusive nós trouxemos ele aí no time valorização. Pela equipe do Ceará, Vina dispensa apresentações. Creio que vai estar aí na maioria dos times dos cartaleiros, então ele vai estar no nosso time também, Vina. O lateral Bruno Pacheco, creio que é uma boa. Eu acho que o Ceará não vai levar gol nesse jogo, portanto o Ceará não vai perder o SG. Isso é o que eu acho, tropa. É o que eu acho. Eu também acho que eu sou o cara mais bonito do Brasil, tá ligado? Mais uma boa aposta aí para vocês. Léo Chu, atacante da equipe do Ceará, tem mantido uma regularidade. Ele faz umas pontuações que, como posso dizer assim, ultrapassam a média, não, mas ele tem uma média. Então, já para adiantar, Vina e Léo Chu vai estar no nosso time, assim como o zagueirão Eduardo Brock. Então, estes são os destaques e esses 3 jogadores vão estar no nosso time. Agora partiu para nós analisarmos o último confronto, deixarmos aquelas últimas dicas na bandeja antes da gente passar o nosso time de ponta a ponta para vocês aí.
Fluminense contra a equipe do Red Bull Bragantino. É o seguinte, geral falando que o Fluminense é o grande favorito para este jogo. Então eu vou contra a geral. Eu não acho que é o Fluminense o grande favorito, não. Creio que a equipe do Red Bull é a favorita para este jogo. É uma equipe mais organizada, uma equipe que joga certinho. Pela equipe do Internacional não tem como deixar de lado e não destacar a Calegari. Tem uma regularidade muito boa, impressionante, sempre rouba aí bastante bolas, consegue estar pontuando mesmo perdendo SG. Pela equipe do Red Bull Bragantino, os zagueiros Liger, creio que é isso mesmo, se estiver errado, tropa, comente aí embaixo, o zagueirão Liger e o zagueiro Léo Ortiz, que inclusive esta dupla vão estar no nosso time. Nós vamos utilizar o 3-4-3, vamos fechar aí, ó, Léo Ortiz e o Liger. Nós temos a convicção de que a gente não vai perder o SG, então a gente vai fechar com esses dois zagueiros. Raul é uma excelente opção, roa bastante bolas aí. Se você colocar o Cano no seu time, coloca o meio campista que é ladrão de bola, equilibra aí, faz dessas paradas aí que vai dar certo, campeão. Mais um destaque, Claudinho, que vai estar no nosso time sim, vem pontuando super bem, e é a primeira vez que a gente escala o Claudinho e a gente espera, né, não sermos decepcionados pelo senhor Claudinho, que inclusive assim, se o Marinho não for para o jogo, nós estamos hoje na sexta-feira, nós vamos colher informações, a gente vai acompanhar os noticiários aí. Se o Marinho não for para o jogo, já estamos avisando para vocês que o nosso capitão será o Claudinho. E tropa, fiquem de olho lá no Instagram, está aparecendo aí embaixo, nós vamos atualizar o nosso time lá hora antes do fechamento do mercado, nosso time valorização e o nosso time principal. Agora bora passar para vocês aí como ficou o nosso time para esta 23ª rodada. Tropa, nós vamos passar nosso time agora para vocês. Vamos estar indo no 3-4-3, automaticamente nós não vamos estar com o Reinaldo. Acreditamos que o Bahia vai marcar um gol, o São Paulo vai perder o SG. Suponhamos que o Reinaldo marca um gol, o Reinaldo dá uma assistência, que ele faz um scout aí bacana de 8 a 10 pontos. Os jogadores que a gente está colocando no lugar dele pode estar fazendo uma pontuação de uns 6 pontos aí. Na média, no pior cenário, a gente vai perder aí uns 4 pontos, isto no pior cenário, tropa. Por isso que nós não estamos indo com o Reinaldo, estamos com um zagueiro a mais, um zagueiro do qual a gente acha que tem grande chance de segurar o SG, que é o Eduardo Brock, da equipe do Ceará. Como nós falamos, Bruno Pacheco, a gente está com um feeling muito bom, mas a gente optou por dobrar, né, vamos dizer assim, o nosso meio campo. Felipe Jonathan para lateral é uma ótima opção também. Creio que o Santos não vai levar gol, aí sim pode dar muito ruim, porque o Felipe Jonathan pode marcar um gol, ele pode dar assistência, ele pode produzir bastante desarme. Então aí nós estamos arriscando, mas nós vamos pagar para ver, tropa. Não vamos colocar o Felipe Jonathan, até porque a gente não sabe se o Santos vai entrar com o time titular ou não. O Marinho é a mesma coisa. O Marinho hoje ele está no nosso time, o Marinho hoje é o nosso capitão. Se nós sacarmos o Marinho, a gente precisa colocar um atacante que joga dentro de casa, e aí a gente vai optar pelo Rony. Vamos colocar o Rony. O Brenner e o Luciano do São Paulo são nomes interessantíssimos, mas como a gente precisa de um jogador que joga dentro de casa na frente e o Rony bateu o pênalti, a gente vai colocar o Rony no nosso time caso o Marinho não venha jogar. Então a gente vai ficar de olho nos noticiários aí das informações, e vocês fiquem de olho no Instagram que está aparecendo aí embaixo, que é por lá que nós vamos atualizar os nossos times. Sem enrolação, tropa, vamos passar o time nosso para vocês aí. A princípio, esse time custou 126,49 cartoletas. No gol, Luan Poli. Nós temos uma trinca de zagueiro, nós dobramos o Red Bull Bragantino, Liger, Léo Ortiz, Eduardo Brock pela equipe do Ceará, forma o nosso sistema defensivo.
No meio campo, dobradinha no Internacional, Patrick, Thiago Galhardo, Vina. Hoje nós estamos com o Rodriguinho. Podemos mudar o Rodriguinho aí, colocar o Zé Rafael, mas hoje estamos com o Rodriguinho. O nosso ataque, Léo Chu, atacante do Ceará. Marinho, atacante da equipe do Santos. E o Claudinho, o nosso técnico, tropa, é o Cuca. Um bom final de semana para vocês. Um forte abraço e que a eternidade contagie os nossos corações.